Agora na Metrópole FM, Baianíssimo, com Rui Botelho. Baianíssimo, o programa feito pra você. Baianíssimo, tudo que você precisa saber. Baianíssimo, pra formar a sua opinião. Vamos dar um giro pela história, indo do sertão ao litoral. Baianíssimo, porque conhecimento é fundamental. Baianíssimo. Não basta ser baiano, tem que ser Baianíssimo. Rui Botelho. Olá pessoal, o Baianíssimo de hoje vai conversar com o xará, Rui Costa. Ele é economista, ex-secretário de Relações Institucionais do Estado da Bahia e filiado ao Partido dos Trabalhadores. Se desincompatibilizou do cargo para concorrer a uma vaga de deputado federal. Uma pessoa extremamente simples, uma pessoa que vem de uma formação da escola de economia, portanto, acostumado às coisas e às dificuldades do país em termos de economia, em termos de análise, porque foi vereador também e teve um mandato otorgado pelo povo de Salvador. Tudo bem, Rui Costa? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês, parabenizando aí pelo excelente programa e vamos conversar um pouco sobre a Bahia e Salvador. É, como se a gente estivesse na varanda, da sua casa ou da minha. A informalidade do programa tem isso como uma meta prioritária. A gente bateu um papo descompromissado de tudo. Filho de metalúrgico e nasceu na Liberdade, portanto, baianíssimo de Salvador. Eu nasci na rua Major Cunha Matos, ali na uma ladeira que liga numa encosta entre a Liberdade e a Baixa do Fiscal, e estudei ali no Castro Alves, ali nos Mares, quando criança, e depois fiz o ginásio lá no Luiz Tarquínio, ali na Boa Viagem, e ali muito na Pedra Furada, pescar siri para levar para casa meio-dia para comer. Que beleza! Agora, Rui, a formação até chegar à faculdade, ela foi toda feita em escola pública, não é isso? Você teve essa sua caminhada, digamos assim, intelectual a partir da escola primária, mas sempre cursando escolas públicas, que tinham um ensino naquela época melhor do que o de hoje, não é não? Sem dúvida, era um processo, quando eu era criança, adolescente, existia um ditado que quem ia sair da escola pública para ir para a escola particular, porque queria ir para uma escola onde o papai pagou, o filhinho passou. É verdade. Era esse o conceito, exceto, evidente, 1, 2 ou 5 escolas de boa qualidade que tinham particulares, mas a qualidade, a referência de qualidade era a escola pública. Infelizmente hoje não é esta a realidade, mas a época era. Eu fiz minha trajetória toda estudando em escola pública. O segundo grau fiz a Escola Técnica Federal da Bahia. Fiz o curso de instrumentação. Como toda família de baixa renda, que os filhos precisam imediatamente aprender uma profissão para viabilizar, inclusive continuar estudando, fazendo o curso superior. Mas desde pequeno que já dava um duro danado, porque eu tenho aqui no seu histórico, por exemplo, a confeitaria de sua mãe, onde você ajudava nos trabalhos até, trabalhos domésticos, né, de limpeza e tudo mais. Ela fazia os doces para vender. Era isso mesmo? Eu estou certo? Não, tá. Meu pai era metalúrgico, trabalhava de domingo a domingo fazendo hora extra para complementar o salário. E minha mãe fazia doce, era uma doceira de mão cheia, e a gente ajudava em casa. E na escassez de encomendas de bolo, ela também fazia faxina na casa dos outros. E os filhos sempre ajudavam, como eu era o filho que não era o mais velho, mas era como se fosse o mais velho. As atribuições onerosas, vamos dizer assim, da casa, eu sempre assumia. E eu é que sempre acompanhava mais minha mãe nesses trabalhos, ou mesmo eu trabalhei um tempo também, na adolescência, em sapataria. Nós tínhamos um parente de minha mãe que tinha uma loja de sapato lá na Liberdade, e eu trabalhava periodicamente na loja de sapato também, ganhando um trocado para ajudar o sustento da casa. Dava tempo de jogar um baba, Rui? Porque aí eu já vi que desde menino, que é a atividade mesmo de trabalho, não é? Na escola e também fazendo um trabalho já para ajudar na manutenção da própria família. E o garoto Rui Costa não jogava um baba? Olha, eu gostava de jogar, mas eu não jogava muito bem, não. Meu irmão, o Roberval, jogava melhor. Então, nem sempre eu tinha um lugar garantido no time. Eu passei a atuar no gol.
E no gol eu me dei melhor. Eu cheguei na escola técnica a disputar um campeonato de futsal como goleiro na escola técnica e nós ganhamos lá o campeonato da competição interna da escola técnica. Mas no gol foi onde eu me dei melhor. Na linha não me dei muito bem, não. E aí, quando Rui, que começou a nascer em você a vocação política? Quando é que você disse assim para você mesmo, olha, o meu caminho é político, eu quero fazer um trabalho, né, social para a comunidade? Quando é que a política entrou na veia? Porque a gente sabe que a política, quando entra na veia, é como uma mosca da dengue. É um mosquito da dengue. Ele pica porque você tem que ter talento, tem que gostar e, acima de tudo, trabalhar já a política aí. Olha, eu digo sempre o seguinte, a minha natureza, o meu perfil físico, inclusive minha natureza fechada e meio calada, eu puxei a meu pai. E o viés político eu puxei da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito indignada com a situação de pobreza, de miséria da comunidade onde nós vivemos. E ela sempre buscou organizar associação, organizava protestos contra a falta de água, contra a queda de encostas. E ela sempre foi uma pessoa muito articulada. Fundou uma creche para atender as crianças lá do bairro, organizou uma creche que atendeu durante muitos anos as crianças lá. Então, eu diria que a semente nasceu daí, dessa indignação de minha mãe com a situação de pobreza nossa e dos vizinhos e de todo o bairro. E eu diria que da ausência também de meu pai, em função de trabalhar de domingo a domingo como hora extra, trabalhando hora extra na metalúrgica. Eu, por curiosidade, aí nunca trabalhei lá, mas por curiosidade fui algumas vezes e vi o trabalho pesado dele. E ele, por mais que trabalhasse, sempre faltava dinheiro em casa, às vezes até para comida. Então, e quando eu fui trabalhar na indústria, no polo petroquímico, lá é como se eu revivesse aquelas imagens de adolescente, que eu ia na fábrica com meu pai e trabalhava com minha mãe e via muitos trabalhadores terceirizados da construção civil, trabalhando de chinela havaiana, sem condições de trabalho, sendo acidentados, morrendo no ambiente de trabalho. E aquilo foi me motivando. Na época, eu fiz amizade com o atual secretário da Fazenda, Carlos Martins, que trabalhava na Copene, e ele, de certa forma, me estimulou, me convidando para ir para as assembleias, e eu com um ano de fábrica, eu já estava indo nas assembleias do sindicato. Você tem uma visão política precoce, né? Desde o menino, que você citou aí exatamente as suas posições em relação ao excesso de trabalho e o pouco dinheiro, essa relação que existe, né, entre o pobre e o rico, entre aquele que tem mais oportunidade, aquele que tem menos oportunidade. Você já tinha uma visão política como garoto, mas eu quero ficar indo um pouco na escola. A política estudantil, você fez, por exemplo, política estudantil? Você participou de grêmios e de política estudantil? Não, eu não fiz, não. Na escola técnica, na época, tinha um diretor interventor, que era nosso xará, era Rui Santos, na época. E até por isso, porque meu nome é Rui Costa dos Santos. Aí, normalmente, você usa o primeiro e o último nome, para não ficar parecido com o diretor. Verdade. Aí, eu passei a usar mais o Rui Costa. E, na época, tinha um movimento lá do Grêmio da Escola Técnica. Eu não participava porque o pessoal sempre fazia atividades de militância estudantil no horário alternado das aulas. E no horário alternado das aulas eu estava trabalhando, ajudando minha mãe, eu trabalhando na loja de sapato, fazendo faxina com ela, ou fazendo outros empregos. Na época da escola técnica eu passei a dar banca também, a ensinar da banca particular para poder ganhar um trocado também. Então eu sempre trabalhava muito. Então o tempo de folga ou era trabalhando ou era estudando. E os amigos meus até faziam militância na escola técnica, mas eu não tinha tempo para participar das reuniões, dos movimentos, que eu saía da aula e imediatamente ou estudar ou trabalhar, e eu não conseguia ter tempo para acompanhar, não.